O dinheiro mal dava para as contas, e como se não bastasse, uma sombra maior se aproximava. Davi começara a apresentar febres repentinas, manchas pelo corpo e um cansaço que não combinava com seus poucos anos de vida. Nos primeiros dias, Ana tentava se convencer de que era só uma virose, coisa de criança. Mas, no fundo, ela sentia que havia algo errado. O coração de mãe, afinal, percebe o que os olhos não veem. Uma noite, enquanto Davi dormia, Ana se ajoelhou ao lado da cama dele. A luz fraca do abajur projetava sombras suaves nas paredes, e ela, com lágrimas silenciosas, sussurrou: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu te peço, me mostra o que fazer. A respiração tranquila do menino era quase um alívio, mas a angústia dentro dela não cessava. 2 dias depois, no caminho para o trabalho, Ana encontrou uma vizinha idosa, Dona Lúcia, que frequentava a mesma igreja há anos. A senhora olhou nos olhos e disse, quase num sussurro profético: Filha, Deus me mostrou que você vai passar por uma prova, mas que vai ver a glória dele. Não tenha medo. Ana sorriu sem graça, agradeceu e seguiu seu caminho. Naquele momento, as palavras pareciam distantes, quase irreais. Mas naquela mesma semana, o quadro de Davi piorou. Ele perdeu o apetite, começou a reclamar de dores fortes, e a febre já não cedia nem com remédio. No sábado à noite, o corpo dele queimava tanto que Ana sentiu o pânico subir pela espinha. Correu para o pronto-socorro. O corredor do hospital público era frio, o piso refletia luz branca e dura, e o ar parecia pesado, como se carregasse o sofrimento de todos que por ali passavam. Ana, sentada num banco metálico com Davi no colo, sentiu o suor frio escorrer pela nuca. A cada minuto, a respiração dele parecia mais fraca. Quando finalmente o médico veio chamá-los, o olhar dele não era de tranquilidade. Mãe, a gente precisa internar o seu filho agora. O mundo de Ana parou. As paredes, as vozes, tudo pareceu distante. Ela sentia como se estivesse num sonho ruim, daqueles em que você tenta correr, mas as pernas não respondem. Ali começava o vale mais sombrio da vida dela. O quarto de internação era pequeno, com paredes pálidas e cheiro constante de álcool hospitalar. Ana ajudou Davi a deitar na cama, ajustando o lençol até que ficasse cobrindo seus pés frios. Ele a olhou com aqueles olhos grandes e cansados e perguntou com a voz fraca: Mãe, eu vou melhorar, né? Ela segurou firme as lágrimas, sorriu e respondeu: Vai sim, meu amor. Mamãe tá aqui com você. Mas por dentro, o medo gritava. Enquanto o médico falava sobre exames urgentes e a necessidade de investigar algo mais sério, a mente dela ecoava aquela frase que ouvira da vizinha: Vai passar por uma prova, mas vai ver a glória dele. As horas seguintes foram um turbilhão, o som de monitores apitando, enfermeiros indo, vindo, e Davi ficando cada vez mais abatido. Ana mal lembrava da última vez que havia comido ou dormido direito. No meio daquela madrugada silenciosa, sozinha no quarto com o filho, ela se levantou e foi até a pequena janela. Lá fora, a cidade parecia dormir, mas dentro dela havia uma guerra acontecendo. Senhor, eu sei que o Senhor pode curar o meu filho, eu sei, mas eu tô com medo, tô com tanto medo. Sua voz era um sussurro quebrado. Foi nesse momento que um detalhe quase imperceptível chamou a atenção dela. Um feixe de luz, vindo do poste lá fora, atravessou a janela e caiu exatamente sobre o rosto de Davi. Era como se Deus estivesse dizendo: Eu estou aqui. Na manhã seguinte, o diagnóstico veio como um soco. Uma infecção grave no sangue. Os médicos explicaram que o tratamento seria difícil e delicado. Ana sentiu as pernas fraquejarem, mas se agarrou à promessa que ouvira. Os dias se arrastavam.
cada um parecendo um ano. Mas mesmo diante da dor, ela começou a notar pequenas mudanças. A febre caindo por algumas horas, um sorriso tímido quando ela contava histórias, a cor voltando lentamente ao rosto do filho. Uma noite, enquanto segurava a pequena mão de Davi, ela fechou os olhos e lembrou de todas as vezes que Deus a já sustentou em momentos impossíveis. E naquele instante, ela decidiu: eu vou lutar, em oração, todos os dias, até ver o milagre acontecer. No terceiro dia de internação, o clima no hospital mudou. Ana percebeu nos olhares dos médicos e enfermeiros um peso diferente, algo que não era dito abertamente, mas que ela sentia na pele. O médico principal, um homem experiente de fala mansa, entrou no quarto e pediu para conversar com ela no corredor. Dona Ana, o quadro do Davi é grave. A infecção avançou para órgãos vitais. Nós estamos fazendo tudo o que é possível, mas precisamos que a senhora esteja preparada para qualquer cenário. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob os seus pés. Ela segurou a parede para não cair. Aquela frase ecoava: esteja preparada para qualquer cenário. Era como um veredito sem esperança. A Ana voltou para o quarto com o coração despedaçado. Sentou-se ao lado de Davi, que dormia profundamente. Passou a mão pelos cabelos dele e, sem conseguir segurar, deixou as lágrimas caírem livremente. Ali, diante do filho, ela falou com Deus como nunca tinha falado antes. Senhor, eu não aceito que seja o fim. Eu não aceito. Eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Eu não vou largar a tua mão. O Senhor prometeu que estaria comigo até o fim, então fica aqui, agora. Naquela noite, o silêncio foi cortado por um som assustador. O monitor cardíaco disparou. Ana se levantou num pulo, gritando pelo médico. A equipe entrou correndo, empurrando-a gentilmente para o canto. A sala virou um campo de batalha contra o tempo, vozes rápidas, aparelhos sendo ajustados, uma corrida desesperada para estabilizar Davi. Ana, encostada na parede, fechou os olhos e começou a orar em voz baixa, mas firme. Deus, o Senhor é dono da vida. Sopra o teu fôlego sobre meu filho agora. Não deixa ele ir. De repente, entre a correria e o som dos aparelhos, um enfermeiro olhou para o monitor e exclamou: está estabilizando! E assim, quase como se fosse uma resposta imediata à oração, os batimentos de Davi voltaram ao normal. A tensão no ar diminuiu, os médicos respiraram aliviados e Ana caiu de joelhos, agradecendo em lágrimas. Mas aquela noite deixou marcas. Ela sabia que ainda não era o fim da luta. Era apenas um sinal, um lampejo do que Deus estava prestes a fazer. Na manhã seguinte, Ana acordou com o som suave da respiração do filho. Por um instante ficou observando. O rosto dele parecia menos pálido, a febre tinha diminuído. Ao encostar a mão em sua testa, percebeu que estava quase fria. Ela chamou a enfermeira, que veio rapidamente, mediu os sinais vitais e ficou surpresa. Estranho. A temperatura voltou ao normal. Como assim? Perguntou Ana com os olhos marejados. Bom, dona Ana, a gente não esperava essa reação tão cedo. O protocolo indicava que a febre persistiria por mais alguns dias, mas aqui está. Ele está estável. O médico foi chamado. Entrou no quarto, analisou os exames da madrugada e, franzindo a testa, comentou quase consigo mesmo. Isso não faz sentido. Ontem estávamos no limite. Hoje os sinais indicam melhora. Ana, segurando a mão do filho, respondeu com firmeza. Faz sentido, doutor. Eu passei a noite orando. E Deus respondeu. O médico olhou para ela em silêncio. Não disse nada, mas seus olhos demonstravam perplexidade. Nos dias seguintes, cada novo exame mostrava algo ainda mais surpreendente. Os órgãos que antes estavam em colapso começaram a se regenerar. Manchas que haviam se espalhado pela pele foram desaparecendo como se nunca tivessem existido. A energia voltava ao corpo de Davi,
e aquele menino que mal conseguia abrir os olhos já pedia brinquedos e comida. Certa tarde, Ana entrou no quarto e encontrou Davi sentado na cama, sorrindo, desenhando com lápis de cor em um caderno que uma enfermeira havia trazido. Ela não conteve as lágrimas. "Meu filho, você voltou para mim", disse, abraçando-o com força. Foi nesse momento que um detalhe chamou a atenção. Pela janela, um feixe de luz dourada atravessava o quarto e iluminava diretamente Davi, como se a própria criação quisesse confirmar o milagre. As enfermeiras cochichavam nos corredores, algumas entravam só para vê-lo. "Esse menino é um milagre vivo", disse uma delas. "A gente viu com os próprios olhos", completou outra. E de fato não havia outra explicação lógica. O que a medicina previa como inevitável, Deus havia revertido em questão de dias. Ana não perdeu a oportunidade. Testemunhava para cada pessoa que cruzava o seu caminho. "O Deus que eu sirvo é real. Ele escutou a minha oração e devolveu a vida ao meu filho." Na alta hospitalar, o médico entregou o laudo com um sorriso desconcertado. "Dona Ana, a ciência não sabe explicar isso, mas está aqui. O Davi está curado." Ela sorriu de volta, abraçando o documento e respondendo com a voz firme, mas emocionada. "Doutor, a ciência talvez não saiba, mas eu sei. Foi a mão de Deus." A notícia da cura espalhou-se rápido. Naquela pequena cidade, todos sabiam do drama de Ana. Familiares, vizinhos, até desconhecidos que tinham acompanhado pelas redes de oração, começaram a procurá-la. No culto de domingo, quando Ana entrou na igreja com Davi pela mão, o silêncio tomou conta do ambiente. As pessoas se levantaram, os olhos marejaram e um hino suave começou a ser entoado ao fundo. Davi, com seu sorriso inocente, caminhava até o altar. Não parecia mais um menino consumido pela dor e pelo cansaço. Agora era pura vida, pura energia. Ana não resistiu. Subiu com ele, pegou o microfone e disse em voz firme, embargada pelas lágrimas: "Eu estive no vale da sombra da morte. Eu vi meu filho se apagar diante dos meus olhos, mas também vi a mão poderosa de Deus. Quando a medicina disse não há mais saída, o Senhor me mostrou que Ele é a última palavra." A congregação explodiu em aplausos e lágrimas. Era impossível não sentir a presença de Deus naquele lugar. Ana respirou fundo e continuou. "Quantos aqui estão vivendo um vale hoje? Quantos estão se sentindo sem saída, sem esperança? Eu quero te dizer, não feche a porta para Jesus, porque foi Ele quem entrou no meu quarto de hospital quando ninguém mais podia entrar. Foi Ele que segurou a minha mão quando eu já não tinha forças." Essas palavras atravessaram o coração de muitos. Alguns que haviam se afastado da fé sentiram a chama reacender. Outros, que carregavam dores secretas, entenderam que aquele testemunho não era apenas sobre Ana e Davi, mas sobre todos que precisavam crer novamente. Naquela noite, Ana fez algo inesperado. Com a voz embargada, mas convicta, ela iniciou uma oração no púlpito. "Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor me mostrou que ainda faz milagres. Eu entrego diante de ti não apenas a vida do meu filho, mas a vida de cada pessoa que está aqui, se sentindo perdida, sem forças, sem esperança. Mostra, Pai, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toca os corações, cura os feridos, devolve a vida onde há morte." O templo inteiro se uniu naquele clamor. E enquanto oravam, muitos sentiram o peso das suas próprias dores sendo aliviado. Era como se aquele testemunho tivesse aberto uma porta para um movimento de fé que não podia ser contido. Ana, já em casa, olhava para Davi dormindo tranquilo. Era impossível não lembrar das noites no hospital, do frio dos corredores, do cheiro de remédios, das lágrimas derramadas no travesseiro. E agora, o som da respiração serena do seu filho era a prova viva de que Deus tinha ouvido cada clamor. Quantas pessoas hoje não estão exatamente onde Ana esteve? Com o coração apertado, sem dinheiro, sem esperança e com a fé balançada pelo peso da dor?
Quantas mães, quantos pais, quantas famílias não estão chorando em silêncio, acreditando que ninguém os vê? E aqui eu quero falar com você que está me ouvindo agora. Talvez você esteja enfrentando um vale profundo. Talvez a tua fé esteja machucada. Ou talvez você tenha fechado a porta para Jesus, dizendo: eu volto quando eu quiser. Mas escute, quando você fecha a porta para Cristo, você fecha a porta para o único caminho de salvação. E essa decisão traz consequências. O inimigo é oportunista. Ele se aproveita das brechas, das frestas do coração. Mas hoje é o dia em que você pode se levantar e dizer: eu não vou mais deixar a minha casa vazia. Eu quero que o Espírito Santo habite em mim. Então eu quero orar por você agora. Se você puder, feche os olhos onde estiver. Coloque a mão sobre o seu coração. E se essa palavra falou contigo, repita comigo em silêncio. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti a minha vida, as minhas dores, as minhas fraquezas. Eu reconheço que sozinho não consigo, mas contigo eu posso vencer. Toca na minha família, cura as feridas que ninguém vê, abre as portas que estão fechadas e traz de volta a esperança que eu deixei escapar. Senhor, eu entrego a Ti cada área da minha vida e declaro que só Tu és o meu refúgio, a minha salvação, a minha única esperança. Tudo te peço e agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se essa oração fez sentido para você, escreva nos comentários: eu recebo. Esse será o sinal da tua fé. E eu vou estar aqui, lendo cada testemunho, orando por cada vida. Agora, antes de você sair, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Assim, essa mensagem vai alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir que Deus ainda faz milagres. E lembre-se, esse é só o começo, porque se Ele já fez obras e transformações na vida de Ana e Davi, Ele também pode fazer na sua vida. E se você tem um testemunho, entre em contato, venha fazer parte desse movimento de fé. No próximo vídeo, eu vou te contar mais do que Deus fez e ainda faz na vida dos seus escolhidos. Clique aqui na tela e vem comigo.